Lá já estamos no ar. Está bem. Sim. Então seja bem-vindo à rentrée do Think Tank. Comigo, Jorge Marrão à minha direita, e na extrema-direita tenho o Joaquim Aguiar. Dando a volta, fico na extrema-esquerda. Portanto, eu vou começar pela extrema-direita. Joaquim, o que é que se lhe apraz dizer das últimas 4 semanas em que ficámos fora do ar? Não, o que aconteceu nas últimas 4 semanas, para nosso mal, foi exatamente o que estava previsto que acontecesse. Isto é, os modelos antigos deixaram de ser aplicáveis e não há modelos novos para esta situação, que passou a ser uma situação típica da floresta. Mas Joaquim está a falar da situação internacional ou da situação interna? A interna não é independente da internacional, por muito que os que se iludem com as estatísticas tentem convencer que é possível a uma sociedade como a portuguesa escapar a uma turbulência na escala europeia. É absolutamente impossível. E, portanto, nós vamos ter, de facto, uma recessão na Europa e vamos ter uma crise em Portugal. Espera aí. O Joaquim acabou de dizer que nós vamos ter uma recessão na Europa? Vamos. Então porquê? Porque os fatores de dinamismo da economia europeia vão ser todos atingidos, quer por razões demográficas, de enfraquecimento demográfico da Europa, quer por razões institucionais da crise da União Europeia provocada pela incapacidade dos britânicos saírem da União Europeia. Mas, Joaquim, a questão demográfica já é velha, não é de agora, não é? O que é que mudou nos últimos mas meses? é o enquadramento, porque é essa questão demográfica que trouxe para o primeiro plano uma coisa que estava esquecida desde há muitos séculos, que é a vulnerabilidade da raça branca. Joaquim, veja lá como é que diz isto, senão acusa-nos daquele lado de estarmos a fazer racismo. Não, porque o problema de fundo em todos os movimentos populistas é que os brancos vão ser uma minoria. Mas não é tanto uma questão de brancos, Joaquim, é mais uma questão de etnias, ou seja, quem vem de fora da Europa e que professa fé diferente, não é tanto a cor da pele. Camilo, o problema de fundo é que os nossos modelos do passado, fossem os modelos de luta de classes, fossem os modelos de estrutura ao funcionalismo, Sim. Como é que a ordem se recupera depois de perturbada, esses modelos nunca tiveram que considerar a componente rássica, porque estava, pura e simplesmente, adormecida. Não é só adormecida, estava recalcada, estava escondida, não vinha à superfície do discurso, nem vinha à superfície da racionalização dos interesses. Hoje, essa emoção da raça volta para o primeiro plano e destrói aquilo que os modelos tradicionais nos indicavam. É por isso que perdemos os modelos tradicionais, mas não temos os modelos novos. Ainda não temos os modelos novos. Ainda não temos, nem podemos ter, porque o modelo novo que está a configurar é o modelo da floresta, da guerra de todos contra todos. Ora, justamente, isso foi... Isso é o que a gente tem que evitar, Joaquim. Tem que evitar. Porque, repare, nós estamos com uma guerra entre Estados Unidos e China, uma guerra entre Estados Unidos e Europa, e depois uma outra guerra que tem Rússia contra todos. Ou seja, não é possível viver assim. Isto é o caminho certo para nós termos os anos de estagnação económica. Portanto, o que aconteceu neste mês foi a confirmação disso mesmo. Okay. Ou seja, nada de novo alterou a previsão negativa que vinha dos meses anteriores. Mas é pior, é que os dirigentes políticos que nós temos, e o nós pode ser em Portugal, em França, em Itália, ou pode ser na Alemanha, ou pode ser na Inglaterra, sobretudo agora com a questão da Escócia, que volta para o primeiro plano. Esses dirigentes políticos continuam a fazer os seus discursos para a população como se nada tivesse acontecido.
Ora bom, é isso que eu chamo, são os dirigentes do que for preciso. Estão ao serviço e, portanto, o que for preciso, eles fazem. Mas isso não são dirigentes. Pois não, deixa-me ouvir aqui o Jorge. São criadas de servir, não é? Sim. Ó Jorge, também estás de acordo com o Joaquim quando ele diz que vai haver uma recessão? Eu estou de acordo que a intervenção, vamos lá ver, os Estados Unidos, e agora estou mais sensível porque passei alguns dias de férias na América e percebi como está ao rubro o debate nos Estados Unidos relativamente à presidência de Trump, entre órgãos de comunicação social que digladiam sobre o que está certo em Trump, o que está errado e as campanhas que se faz, e percebo muito porque é que o Trump tem utilizado as redes sociais para passar a sua mensagem, ou seja, através dos canais tradicionais de comunicação ele não consegue passar, mas é importante perceber duas ou três coisas. Uma é, mais de metade dos Estados Unidos da América tem uma taxa de desemprego abaixo de 2,5%. A média anda na ordem dos 4%, portanto é uma economia que não tem problemas de emprego. E o que o Trump está a fazer ao mundo é regressar à ideia do Estado-nação e de uma ideia de que vai haver necessidades de bilateralismos diferentes. Uma coisa que eu não consigo. Ou seja, é uma destruição das camadas superiores da política, que são órgãos institucionais que, no fundo, federavam Estados, federavam vontades e organizavam institucionalmente a correlação de forças entre países, e o que o Trump está a fazer é, destruindo essa camada, passa a ser uma relação de Estado a Estado. E isso torna a política muito mais complexa. E o Joaquim tem toda a razão, os dirigentes do que for preciso não vão funcionar. Porquê? Porque a partir deste momento, cada um dos países tem que encontrar os seus novos aliados. Porque o grande aliado, que era no fundo a instituição superior, ela própria está a ser posta em causa pela política americana, porque a guerra entre os Estados Unidos e a China é real e percebe-se o receio americano relativamente ao poderio crescente da China, e a Europa encontra-se totalmente dividida, quer no próprio modelo social europeu, quer no modelo de resolução dos problemas, por exemplo, dos países do Sul, quer no problema de como é que se vai relacionar com uma Inglaterra, com o Reino Unido, com ou sem Brexit. E, portanto, tudo isto torna a política muito mais complexa e torna até muitas vezes ridículos debates que nós fazemos depois a nível nacional, cuja utilidade prática para o futuro pode ser muito reduzida. Porquê? Porque nós não sabemos realmente para onde é que os ventos vão haver. As sociedades funcionam dentro de uma normalidade e, portanto, dentro dessa normalidade as pessoas vão se ajustando. O problema é que nós neste momento estamos num modelo de ruptura que foi criado por alguém que determinou a nova ordem mundial e que ele próprio quer destruir. E, portanto, a pergunta é, mas qual é a nova ordem mundial? Bom, e a nova ordem mundial, há uma que parece evidente. Cada Estado, nação, terá que começar a tratar dos seus problemas à sua maneira. E por isso é que se percebe o problema dos irlandeses, dos escoceses, percebe-se a relação de forças, o problema. Quando nós olhamos, por exemplo, agora para a distribuição de grandes poderes na Europa, vemos no BCE uma francesa e na Comissão Europeia uma alemã. Pronto, já estamos a perceber o que é que outra vez a Europa está a querer fazer, um eixo franco-alemão. Que isso foi, no fundo, o que de alguma forma gerou complexidade à política no passado e que agora não tem alternativa que não seja assim. E que depois Essa era a pergunta que eu te ia fazer, se faria sentido nós pensarmos numa solução diferente, porque estes senhores já conseguem mexer o projeto europeu, não é? Não se lhes pode tirar razão à França e à Alemanha. Não se pode tirar razão. O problema é que a Europa também vai ter que refletir porque é que o Reino Unido... Tu achas que é o António Costa que vai determinar os destinos da Europa? Não é isso. Ele acha que sim, mas... Não, mas está bem, mas isso é o provincianismo português, de expormos em bicos de pés. É verdade. Cada vez... Recorde da audiência de pessoas em direto, ok? Isso é muito português, é muito localista, se quisermos. É a ideia, quando falamos em Portugal, falamos para o mundo. Sim. É uma ideia que, obviamente... Não ouviste hoje o Primeiro-Ministro dizer que foi Portugal que escolheu o comissário, não foi a Alemanha? Agora, isto torna muito difícil. Porquê? Porque, de repente, nós vamos olhar para a Europa e a Europa tem que fazer uma pergunta a si mesma.
O que é que nós temos que fazer para o Reino Unido voltar a querer estar na Europa? Mas volta a estar e volta a querer estar. Eu tenho cada vez mais dúvidas, Jorge. Repara, Eu eles não elegem, metem à frente de Inglaterra Não. um indivíduo que quer sair à bruta. Não, metem um indivíduo que propõe, o que Boris Johnson se propõe, é que sai sem acordo. Ou seja, o que ele está a pôr é um processo negocial que, obviamente, vai obrigar a outra parte, se ela quiser negociar, tem que acreditar que ele não está a fazer bluff. Mas ele não está a fazer. Não, pois não está a fazer bluff. Então a pergunta é, mas a Europa não terá interesse que o Reino Unido faça parte da Europa? Jorge, quantas cedências é que a Europa já fez ao Reino Unido desde há 5 anos a esta parte? Mas não dizer desde a senhora. Mas a Europa terá que refletir quais são as cedências necessárias para que o projeto europeu como um todo não vá à falência, porque vamos lá ver, o que é que interessa ter razão numa negociação se depois o resultado final para todas as partes são todos perdedores? E isso é um problema que a Europa tem que refletir. Joaquim, isto não é um problema, nós regressarmos ao modelo do mercado comum só. O que a Inglaterra quer é voltar a um antigo mercado comum, mais nada. Sim. A Inglaterra quer o que sempre quis, porque verdadeiramente nunca quis entrar na União Europeia. Sim. Quis entrar numa área de livre comércio. Exatamente. Ora, o problema com a negociação agora, isto é, deal ou no deal, Sim. tem a ver com o livre comércio. Claro. Ora, é preciso que os ingleses percam para que depois queiram voltar a entrar. A União Europeia só se salva sem a atual Grã-Bretanha. Mas esta Grã-Bretanha, se sair sem acordo, fragmenta-se. E acha que ele não tem noção disso? E já não será a nova Grã-Bretanha que volta a reabrir programa de negociação para a entrada na União Europeia. Mas, Joaquim, o que a Europa está a extremar a posição é que está a dizer à Grã-Bretanha que vamos lá ver, o acordo significa a fragmentação do Reino Unido, que é a ideia que a Irlanda tem que ter uma fronteira. E, portanto, o problema, e este é um impasse real da negociação, é que um quer fragmentar o outro na negociação, sabendo que o no deal significa a fragmentação do Reino Unido. Ora, isso vai criar um problema adicional ao Reino Unido. E o problema do Reino Unido não passa a ser um problema europeu? Depende, Jorge. Pois, só que o Reino Unido deu um passo que facilita as coisas, com esta decisão de pôr no congelador o Parlamento. Isso é a única coisa. Isso é a única coisa que os ingleses nunca poderiam fazer. Pois. Porque internamente gera uma conflitualidade ainda maior do que a conflitualidade rássica. Do fica sai. E do fica sai. Porque gera um ataque à própria instituição parlamentar. Exatamente. E isso não é a pretexto de uma sublevação do Parlamento, mas, pelo contrário, é para impedir que o Parlamento revele a divisão interna na sociedade inglesa sobre uma questão que é irresolúvel. Mas é que nós estamos a seguir aqui um raciocínio perigoso, que é o seguinte: a Europa, quando foram as grandes decisões europeias, não foram referendadas. Nós temos que nos lembrar. Nunca serão referendadas. Nunca foram referendadas. Mas, Jorge, houve países que referendaram a moeda única. Não, certo, mas... A França, a Dinamarca... Pronto, mas referendaram a moeda única, mas depois nós fizemos uma adesão sem um referendo generalizado. Ora, o que o Reino Unido fez foi referendar, e a pergunta é, o sistema político europeu tem implícito ou não a capacidade de um povo decidir, uma nação decidir os seus destinos? E a pergunta tem que ser respondida, porque se não for respondida assim, significa que a nossa adesão para a União Europeia, ela pode ser eterna. Mas nós temos dois partidos em Portugal, que obviamente não têm coragem para o fazer,
mas que também houve em tempos que achavam que valeria a pena provavelmente fazer a nossa discussão sobre se deveríamos ou não estar nesta Europa. Os gajos meteram a viola no saco e estão calados. Pronto, estão calados. Até vão lá para o Parlamento Europeu, beneficiam daquelas maravilhas todas, aqueles benesses todos. Pronto, mas o que fizeram foi omitiram isso ao seu É eleitorado. verdade. Pronto. Não foi assim no Reino Unido. O Reino Unido, a Inglaterra não fez isso. A Inglaterra fez a pergunta e, portanto, teve a resposta que provavelmente ninguém esperava. E, portanto, é nesse impasse. E, por outro lado, também temos que pensar que a Comissão Europeia que estava a negociar é uma Comissão Europeia que está no fim do mandato. Não podemos esquecer que Angela Merkel está no fim do mandato. Não podemos esquecer o que é que está... Ou seja, a Europa... Quando tu ganhas por 2-1, ganhas um jogo. É? Não se pode vir dizer, porque se ganhou por 2-1, a margem é muito pequenina. Não se pode dizer, ainda não chegou ao final da legislatura, mas estava no fim, portanto a decisão não é válida. Não é isso. Não O que eu estou a querer dizer é que parece que nós estamos a discutir um problema em que a sociedade não está realmente dividida. Não, ela está realmente dividida. Está bem, mas, e, portanto, a solução não é tão simples como... Mas as eleições internas, quando a sociedade está dividida, por um voto se ganha. Mas por isso é que a expressão do Joaquim faz sentido. Os políticos que estão a dizer fazemos o que é preciso são os mais falsos e hipócritas, porque o problema é de tal forma complexo que era melhor eles recuarem, pensarem um bocadinho e serem criativos a apresentarem uma nova proposta, porque as que estão em cima da mesa vão gerar aquilo que o Joaquim queria propor ao programa, que é o abismo. Porque é evidente que se eu vou propor ao Reino Unido uma solução que os vai fragmentar, eles vão dizer não aceitamos. Pronto, e por porque isso... nós perguntámos ao nosso povo o que é que ele queria. E o nosso povo disse-nos isto. E vocês estão-nos a pôr uma solução em que parece que a pergunta não tem sentido nenhum. Eu disse, então, espera lá, então nós temos um problema político muito mais complexo. E, portanto, é esta falta de profundidade na política que pode ser feita por uma questão de incapacidade de nós termos a solução no momento. E, portanto, vamos andar aqui num jogo que é um jogo de sombras. Ou seja, a solução não está à vista. Vamos lá ver, esta solução de suspender o Parlamento, isto era impensável lá... sei lá, 2 anos atrás, ou 3 anos atrás. Portanto, nós temos de ter aqui algum cuidado nesta análise, que é olhar para um lado e para o outro. Vamos lá ver, eu estava a ler o Spectator e eles fizeram uma pergunta, iam por um caminho que foi, a Grécia teve o seu Varoufakis. O que é que o Varoufakis fez? O Varoufakis converteu a Grécia à Europa, com o seu extremismo. Chegou a um ponto tal que foram os próprios gregos que disseram, Sr. Varoufakis, faz favor, saia. Onde é que tu viste o extremismo da senhora Thatcher, nesse aspecto em relação à Europa? O extremismo do David Cameron, o extremismo da senhora May, ou lá como ela se chama, e o extremismo deste maluco que lá está. Onde é que tu vês este extremismo a converter a Grã-Bretanha à Europa? Eu até não vi. Calma, vai. Calma. Vamos lá voltar a um tema que já vem antes de férias, que é a responsabilidade de um dirigente político é só perguntar à sociedade aquilo que é possível fazer com essa sociedade. Porque se faz uma pergunta impossível, claro, e se a sociedade responde, claro, fica-se com um problema impossível, que é... Foi o que eles fizeram. Não se pode fazer o impossível. Mas quem fez a pergunta foram eles, o que não foi o resto da Europa. O que interessa agora mostrar, e que os ingleses vão descobrir espontaneamente, é que escolheram uma impossibilidade. Ou seja, a Inglaterra podia ter tido o Império Britânico, teve, mas deixou de ter. Podia ter tido um amigo nos seus primos americanos, que foram primos, mas também vão deixar de ser, porque os americanos passaram a ter o seu problema próprio, que é o que é que fazem aos castanhos. Sim. Porque não é o que é que fazem aos pretos, é o que é que fazem aos castanhos. Porque os castanhos vão ser decisivos, sim, na evolução da sociedade americana, e os brancos recusam isso. Ou seja, os americanos têm um problema, com Trump ou sem Trump, que os impede de serem os aliados preferenciais dos britânicos que fogem da Europa. O que significa que os britânicos não podem fugir da Europa. Hoje o problema na União Europeia e na Grã-Bretanha é
ambos têm de encontrar um entendimento. Saia agora ou volte depois, então o melhor era não sair e tratar do assunto agora. Mas o a ponto pergunta... central do não sair não tem nada a ver com o Parlamento, mas tem a ver com a data de saída. Aquilo que o Johnson quer fazer, que é um trampista, não é? Aquilo que o trampista Johnson quer fazer é bloquear a data de saída. Tem de ser 30 de outubro, nem mais um adiamento. E por isso é que provoca Ele quer das eleições. esta radicalização. Ora, quer sair e eleições a seguir. O problema pode-se para o contrário. Com adiamento, há eleições antes da saída. E, de repente, as eleições são a oportunidade para os britânicos dizerem se são europeus ou se não são. Sim. Porque se a única coisa que querem ser é uma ilha no Atlântico, então afundam-se. Mas, Joaquim, vamos admitir que não há adiamento. Que eu acho que não vai haver. E eles saem. Explique-me só qual vai ser o pretexto que é para mais tarde virem dizer afinal queremos voltar. Mas há aqui uma variável que eu gostava de introduzir, que é a partir do momento em que o... Tenho aqui o José Galvão a dizer assim, deixem lá a Inglaterra ir embora e comecem a namorar a Escócia e a Irlanda do Norte. Pronto. Mas pensemos noutra formulação, que é os ingleses vão ter que optar então por um bloco económico, se não tiverem um bloco europeu. E o bloco económico já foi oferecido ao americano. Portanto, faz diferença, ou seja, e é esta ideia do bilateralismo que foi introduzida na política que se revelou mais rapidamente do lado do Reino Unido. Muito bem, eu já percebi isso. Pronto. A questão é, tu não podes deixar que a Europa fique refém de dois tipos que querem fazer bilateralismo. Não, mas deixa-me terminar o raciocínio. Por uma razão muito simples. É que se tu começas a ceder, qualquer maluco em qualquer canto da Europa vai começar a querer fazer bilateralismo. Nós com o Brasil, e com Angola e com Moçambique. Não é? A França com aquela jeitinha toda da costa ocidental da África. Não é? Ali os dinamarqueses com os tipos lá de cima da Groenlândia e do Reino de Esparta. E os não sei quantos com neozelandeses. Daqui a pouco tu tens a Europa que chega de portos literais. Camilo, mas eu estou de acordo com isso. O tema é que a Europa tem que se reconstruir. Porque a Europa que foi feita é uma Europa do pós-guerra. É uma Europa... que eu te quero fazer é, tu achas que para a Europa reconstruir tem que voltar atrás 30 anos num projeto? Não é voltar atrás, tem que repensar o modelo de ligação que tem com os países, com os diferentes países, porque vamos lá ver, os problemas que estão escondidos na Europa e que não estão a ser revelados. Primeiro problema, global da economia europeia versus a economia americana, se compararmos as taxas de crescimento económico, tirando o alemão. A Europa como um todo. Mas isso, Jorge, para tu voltar mas a isso, não precisas de reforma do mercado comum. Não, mas... Precisas de fazer reformas dentro da Europa. Pronto. Que é reformas dentro da Europa, que a própria Europa não as está a conseguir fazer. Sim, mas e nem vai fazê-las separando-se. Não estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o modelo constitucional europeu, sim, que tem a ver com a ideia do Estado Social, com o problema que têm os países do Sul, com o problema de imigração, com o problema demográfico, com o problema da centralização da decisão na burocracia de Bruxelas, que é contrária a muitas, vamos lá ver, aos sistemas políticos nacionais, que eles próprios também não caminharam no sentido, não houve ninguém que disse, bom, já agora é a oportunidade, então transformemos a Europa numa verdadeira federação, como são os Estados Unidos, não vamos por aí. Então o que é que estamos a fazer? Os ingleses estão a fazer o equilíbrio, foi sempre assim. Temos do lado os alemães e os franceses, e os ingleses foram sempre a parte liberal da economia europeia. Os ingleses fazerem o equilíbrio, faziam antigamente. Tu não fazes equilíbrio nenhum fora da União Europeia. Que é o que mas não fazes como? Não há equilíbrio possível, Jorge, porque tu estás fora, já não rachas lenha. Quando a Inglaterra sair, já não toma decisões sobre a Europa. Portanto, qual é o equilíbrio que fica a fazer? Zero. Não, até agora faziam. A primeira coisa que tem que fazer é um acordo comercial com os ingleses, mas, presumo. Se é que eles querem fazer um acordo comercial. Mas se não o fizer, perdemos nós europeus. É que Porquê? Porque, obviamente, porque o comércio internacional, vamos lá ver, o que Trump está a fazer vai tu criar tens o Canadá, tens o Brasil, Camilo, tens então, a China, então se calhar não estou a Japão. saber explicar. A decisão americana de tornar a economia, quando põe a America First, significa ou não uma alteração do padrão do comércio internacional? Significa.
Isso significa uma perda de rendimento mundial. Aqueles que diziam que a globalização tinha gerado um conjunto de predadores, agora tem que se perguntar a não globalização, que é voltarmos aos Estados Nacionais, quem são os novos predadores? E a pergunta é a América a nova predadora? Provavelmente não é. A economia que está a crescer mais, tem mais taxa baixa de desemprego e, portanto, não está a ser um predador. Tu achas que vai continuar a crescer se continuar a fazer guerra com toda a gente como está a fazer? Não vai continuar a crescer. Já viste os números do segundo trimestre? Não, está Estão bem. a desacelerar, Jorge. Está bem, mas a desaceleração na economia americana faz parte do modelo americano. O que estamos a dizer é, numa série longa, o que estamos a dizer é que os Estados Unidos têm crescido acima da Europa. E nós temos um problema demográfico. O Joaquim tem razão que os Estados Unidos têm outro problema de natureza mais complexa que tem a ver com a questão rássica. Sim, senhora. Tudo bem, mas onde eu quero chegar é que nós neste momento não temos liderança europeia que permita refletir e não ir para uma negociação com o poder todo quando um povo expressou a sua vontade de dizer não queremos estar convosco assim. Ponto. É tão simples como isso. Não tem nada contra não queremos estar convosco assim. A Inglaterra saiu por causa de uma questão de imigração, como o Joaquim já várias vezes claramente explicou. Não tem a ver com os princípios da Europa. Não, tem muito a ver, tem muito a ver, isso foi uma das razões, mas tem muito a ver com um modelo que a Europa estava a querer impor, quer a nível do sistema bancário, quer a nível do sistema comercial e, portanto, quer com um conjunto de diretivas que os ingleses não estavam a querer aplicar. Joaquim, se esta malta sair, como vai sair, como está a pensar que vai sair até o dia 31 de outubro, o que é que vai mudar em Inglaterra para um dia, se calhar, voltar a pensar que podem voltar? O Camilo, o problema central é que o que havia para mudar na Inglaterra já aconteceu. Perdeu o Império Britânico. Sim. Mas o que está hoje a ser decidido é ainda sobre a nostalgia desse Império Britânico. Porque é que a Inglaterra nunca entrou no euro, na moeda comum? Porque mantinha a sua concepção de praça financeira, em que a especulação sobre a Libra era um dos grandes temas da economia mundial. Portanto, não podia perder essa sua autonomia monetária. Hoje vai verificar, sobretudo se sair da União Europeia, vai verificar que essa autonomia monetária não lhe serve rigorosamente para nada. Em primeiro, não existe. Em segundo lugar, também não vai servir para nada. Para nada. O que eu quero lembrar às pessoas, a gente esquece muitas vezes disto, eu quero lembrar às pessoas o que sucedia antes da criação da moeda única. Que a política monetária na Europa era determinada por uma única instituição, que se chamava Bundesbank, que ainda para mais, nós não tínhamos voto naquilo. E isto é o que os ingleses vão aprender. Ora bom, mas o que nós vamos chegar, à medida que se for verificando que essas nostalgias do passado não conduzem a nada de útil, vamos procurando a alternativa atual. E a alternativa atual são políticas comuns com instituições europeias para cada uma dessas políticas comuns. Há um problema de dívida na Europa. Ou seja, não é federalismo, é políticas federais. O federalismo não se faz pelas capitais, o federalismo faz-se pelas instituições. Sim. Ora bom, o que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu quero dizer com isto? Há um problema de endividamento na Europa. Nenhum dos países endividados tem condições autónomas para resolver esse endividamento. Sim. Mas como se tem visto, o Banco Central Europeu faz aquilo que não está em nenhuma das regras estabelecidas e que eles conseguem fazer. Só os políticos é que não fazem. Dentro do princípio positivo, fazer tudo o que for preciso fazer. Por isso é que os políticos que fazem o que é preciso fazer são diferentes dos políticos que fazem o que é preciso. Porque os políticos que fazem o que é preciso é só para se manterem. Os políticos que fazem o que é preciso fazer é para resolver o problema. Mas há um problema com dívida, Banco Central Europeu. Sim. Há um problema com a imigração, tem de haver uma política comum nos Estados da União Europeia
que só pode ser regulada e executada por uma instituição de imigração. Mas é que Jorge, deixa-me só citar aqui um espectador que é para vocês verem por onde é que depois as pessoas, para onde é que as pessoas estão a pensar. O Alexandre Moreira tem a distinta lata de dizer o seguinte: antes da moeda única estávamos nós bem, podíamos manobrar a flutuação do escudo conforme nos dava jeito. Ele não está a perceber que aquilo é que nos permitiu empobrecer durante 30 anos. Não, mas espera, mas o... Vamos lá ver, se calhar há aqui... O Alexandre está errado. Percebe? A flutuação do escudo empobreceu-nos durante 30 anos. Não, mas deixem-me só voltar aqui a um princípio básico da política. Deixa-me só dizer que estamos com um recorde absoluto de audiência. Eu nunca mais audiência. Sim, mas vamos voltar a um princípio básico do acordo. Sim. Vamos num caminho de criar instituições para cada um dos problemas europeus. Um Banco Central para a Segurança Social, um Banco Central para a dívida, Sim. um Banco Central para a imigração e um Banco Central para a moeda. Mas não temos, só temos um. Para o orçamento. Não, só temos um, que é o Banco Central Europeu. Sim. Todos os outros estão escondidos e a Europa não resolveu. Sim. Pronto. Erro. Mas houve um povo que se exprimiu sobre um dos problemas, que foi a imigração. Os ingleses, o Reino Unido, nunca foi contra a imigração das ex-colónias, por causa da memória do Império. Nunca. Mas não quer ter nada a ver com a imigração de países que nunca tiveram nada a ver com o Commonwealth. Olha, era giro se agora nós disséssemos assim: nós só queremos ter a imigração dos brasileiros, dos angolanos e dos moçambicanos. Certo. Mas isto não tem sentido. Não, mas Camilo, mas nós por acaso somos um país que não temos esse problema, porque as pessoas querem sair daqui porque querem ter... Os refugiados para cá vêm, depois piram-se ao fim. Eles utilizam-nos como plataforma para entrar. Portanto, por aí nunca vai ser o nosso problema. Mas se nós tivéssemos essas 4 instituições, tínhamos um debate muito diferente na Europa, porque os que agora estão a fazer encostar o Reino Unido à parede, é indiferente se a Europa tem que encostar o Reino Unido ou o Reino Unido encostar a Europa. A verdade é que os dois não se sentaram, por razões de ordem política interna, é verdade, os ingleses, claríssimo, razões de ordem política interna, eles não se sentaram à mesa para discutir a sério qual é a solução do problema. E então o que nós assistimos foi a uma Comissão Europeia que criou um facto político no Reino Unido, como criou na Grécia. A verdade é que também criou na Grécia. Só que a Grécia, a margem de manobra da Grécia é relativamente diferente da do Reino Unido. A do Reino Unido, para além de ter as instituições, diria, milenares da democracia e da era de império, tem sempre o amigo americano. E, portanto, tem uma zona de escape. E essa zona de escape, perguntaram a um inglês: olha lá, tu queres pertencer a que bloco? Ao americano ou ao europeu? Ele vai responder um ao outro. E pergunta: qual é a vantagem de um e a desvantagem do outro? É muito diferente para um país como Portugal, ou do centro da Europa, ou que esteja na esfera da Alemanha. Tudo isso é muito diferente. Para nós temos de ter, por isso é que eu acho que, eu vejo muitas pessoas a falarem sobre o problema europeu e britânico, tem que ter algum cuidado, porque a Alemanha, e bem, está a tentar que a França ganhe algum equilíbrio na discussão deste tema. Porque se não se ganhar esse equilíbrio, a verdade é que regressarmos aos Estados Nacionais é uma perda para toda a economia mundial. São os Estados Nacionais aquilo que a Inglaterra quer. Eu vou só recordar aqui, há um indivíduo que vem para aqui sempre, que normalmente manda todo tipo de bocas sem conhecer os problemas, sem os estudar, que é o mercador Bartolomeu, que vem para aqui dizer outra vez, falar da história da moeda nacional. Eu vou só recordar a estes senhores que nós tivemos a inflação de 30%, ok? Quando tínhamos moeda nacional. Tivemos 2 bancarrotas, ok? E a terceira bancarrota só aconteceu porque nós continuámos a ter poder orçamental sozinhos. Entendido? Bom, durante estes 30 anos em que andámos com o escudo sozinhos, sem mais nenhum instituição mandar em nós tivemos um empobrecimento da sociedade. Eu compreendo que as pessoas tenham memória curta, mas eu não tenho. Ok? Eu não tenho. Então, mas deixem-me pegar nesse tema, porque é um tema repetitivo e que esconde uma coisa muito simples. É verdade que cada sociedade pode aspirar a ter soberania orçamental.
Sim. Não é menos verdade que todos os credores têm direito à soberania sobre aquilo que emprestaram. É óbvio. Portanto, quem quer ter soberania orçamental abdica de pedir dinheiro emprestado. Se pede dinheiro emprestado, não pode invocar a soberania orçamental. O Joaquim está-se a referir a Salazar. Não, Porque nós... Não, O mas Joaquim é está a verdade. dizer, estes meninos que Não, estão mas é distraídos. verdade, não, o que o Joaquim está a dizer que é pura das verdades. Sim, o Salazar fez isso. Quando o Salazar decidiu que o escudo era uma moeda forte, Sim. Abdicou de pedir dinheiro abdicou emprestado. de dinheiro. Exatamente. Pronto, e portanto, isso foi qual foi o tema que nós temos com isso? E o primeiro empréstimo externo que obteve foi para fazer a ponte no Tejo. É verdade. Porque até aí foram 50, não foram 50, foram Mas aqui, mas sabe qual é o 40 problema anos. aqui no raciocínio? Bom. É que a malta acha que nós, hoje em dia, podemos continuar a ter um político centralizador, como foi o Salazar, que tomava as decisões Mas é aí sozinho. que estamos a chegar, Esse é que é o erro. esse é o que estamos a chegar, é que esta ruptura, esta crise, vai ter que gerar uma nova classe política. Porquê? Porque é uma... Epá, eu sou tão pessimista aí, Jorge, desculpa. Não, mas vocês estão-me a dizer isso há 2 anos já, eu ainda não vi nada. Não, Camilo, podem evidente- ter as mesmas caras e os mesmos nomes, Sim. mas vão mudar os comportamentos. Vão. Porque o que se vai verificar... Camilo, o melhor exemplo disto é o atual governo. Então, O atual governo, antes de chegar lá, batia o pé aos credores. mas não resolveu o problema, Jorge. Não, mas espera, mas batia o pé e Aquelas dizia... reformas que tu Não, falavas há bocadinho não, não estão feitas aqui. e falavam no que eles chamavam a austeridade expansiva e gozavam com o tema. Então, mas agora não há austeridade? Então é expansiva ou recessiva? É a que for, Sim. mas é que teve que ser feita. Sim, mas o E problema... nesse sentido, tem razão, nós em termos práticos vamos ter que fazer aquilo que é preciso quando estamos numa união, quando estamos Portanto, numa... deixa-me só explicar ao mercador Bartolomeu. Você teve a terceira bancarrota, você ouve o que a gente está aqui a dizer ou não? Você teve a terceira bancarrota porque nós continuávamos a mandar na política orçamental. E quero saber, a minha opinião, não vamos ter mais nenhuma. E sabe porquê? Porque a política orçamental portuguesa passou a ser controlada por Bruxelas. Entendeu agora ou não? Adiante. Mas o ponto é que, se não for controlada por Bruxelas, não há vício porque ninguém entrega a droga. Perceberam ou não? Esse é que é o problema. 421 pessoas em direto. Já. Fantástico. Mas Agora, a droga, calma. Vamos Esta droga lá conta. às Mas a questão novas classes políticas. É nova, claro. Um dos milagres das crises é fazer a transformação da matéria. Sim. E aquilo a que nós assistimos é que políticos revolucionários, políticos agressivos, depois de uma crise séria, se transformam em reguladores disciplinados que jamais cometeriam o pecado da crise que acabaram de provocar. Como nós temos neste momento. Temos o Ora, melhor guarda da prisão, é um ex-condenado, chamado Mário Centeno, não é? Bom, Mas agora... ele nunca foi sempre um disciplinado. Não, ele é o guarda Não. do país, é nesse Sim, sentido. que eu estou a dizer. vamos dar um passo em frente. Sim. Nós vamos a caminho de uma nova maioria absoluta. Vale a pena perguntar como é que comparamos a nova maioria absoluta que aí vem com as anteriores maiorias absolutas. Portanto, o Joaquim já assumiu que o António Costa vai ter uma maioria absoluta. Só por absoluta incompetência é que não tem a maioria absoluta. Pois, Só que, Então. esse é o mesmo problema dos ingleses, só que não lhe vai servir para nada. Então, É não por diga isso... isso ao homem que ele está dispensado. É por isso que eu proponho, façam a comparação com as anteriores maiorias absolutas para verem o que é que vai ser a nova maioria absoluta. Portanto, o Joaquim também não é fã de maiorias absolutas. Não, o problema é a maioria absoluta serve para quem tem uma ideia para Portugal. António Costa não tem uma ideia para Portugal. Quem só tem por ideia fazer o que for preciso, não serve para nada a maioria absoluta. É melhor não a ter. Mas Tens a mesma nós não podemos ter uma ideia para Portugal. Ou seja, podes ter uma ideia para Portugal, mas era uma ideia que teria tantos mas,
a ideia, ela morreria com tanto contexto que determina o país. E, portanto, por isso, esta campanha eleitoral vai ser uma campanha eleitoral relativamente, diria, amorfa, e vai ser feita com debates laterais sem grande interesse. Porquê? Porque todos sabem... Tu não viste a entrevista do Dr. António Costa na televisão? Não vi, mas li a entrevista do Expresso. E a entrevista do Expresso revela uma coisa que já é um sintoma claro do que é que pode vir a acontecer. Que é, António Costa propôs ao país, ou disse que deu ao país a estabilidade. Mas há uma coisa que ele não conseguiu dizer, que nós aqui temos dito e muitas vezes, é que a estabilidade foi feita sem coerência. E qualquer estabilidade do futuro que apareça, em que ele já põe em causa os próprios parceiros que lhe deram a estabilidade, significa que ele tem incorporado no próprio partido uma incoerência, ou seja, ele não tem com quem dialogar. E, portanto, isso é que vai gerar uma tensão adicional no sistema político, porque pode, no fundo, a ideia é que, vão lá ver, a posição de António Costa é uma posição boa, porque assim, agora vou ficar no meio a ver para que lado é que caio. E a pergunta é, mas as reformas que o país precisa, toda a gente não sabe para que lado é que elas vão ter que Então ir? vocês expliquem-me lá como é que vocês estão tão confiantes no nascimento de uma nossa classe política que vai ter um comportamento diferente se a malta não está preocupada com aquilo, isto que o Jorge acabou de dizer. Não, Camilo, mas vai lá ver. As inspirações não decorrem da transpiração. Isto é, um tipo pode se esforçar imenso, mas não consegue criar nada de novo. Mas cria-se de novo quando o que está para trás desaparece. O Gorbachev, antes de ser o Gorbachev, era um dirigente normal do Partido Comunista. Quando chegou ao poder, é que as circunstâncias fazem o político. Então, fazem, outros fazem. Outros fazem, exatamente. Então digam-me lá qual é as circunstâncias que vão fazer que político neste momento. Olha, vamos ver as maiorias absolutas do passado. A primeira maioria absoluta de Sá Carneiro tinha uma ideia para Portugal, era a Europa. Claramente. A segunda maioria absoluta, Cavaco Silva, que aliás teve duas, mas não interessa, tinha uma ideia para Portugal, é realizar o programa da Europa. A segunda? Não, a segunda maioria absoluta. Da primeira do Cavaco. A primeira do Cavaco. Tinha um projeto para o país. Que era fazer a Europa. Fazer a aproximação à Europa, sim. O programa da Europa, porque já estávamos integrados. Com o Sá Carneiro ainda não. Sim. Mas o Sá Carneiro porque é que precisava da Europa? O que eu digo que a aproximação é aproximar-nos do nível de desenvolvimento do resto da Europa. É isso. Agora, a terceira maioria absoluta, com José Sócrates, maioria absoluta do Partido Socialista, tinha como um único programa enriquecer. Quem? O próprio. Bom, tá bem. E, portanto, claro, só para deixar claro. Tinha que correr mal. Mas tinha... Mas enriqueceu o país também, com uns ativos, com muita dívida. Também vamos ser não, é que ainda por cima relacionou-se... O nível de espectadores que tínhamos isto na Cor do Dinheiro, programa diário de manhã, temos 450 pessoas. Não, mas só uma pergunta, só uma coisa que eu gostava sobre a questão das próximas eleições. Isto pode ser importante, nós percebemos o que é o mais estranho para a política portuguesa seria uma maioria absoluta do Partido Socialista com um crescimento dos partidos à sua esquerda, ou seja, com o definhamento do que eu diria o espaço não socialista. E porquê? Porque as reformas do país foram sempre impedidas pela ala mais esquerda do PS e o Partido Comunista e o Bloco. Mais o MFA. Mais o MFA. Então o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos pode o país vir ser confrontado com uma situação estranhíssima, que é por razões que, enfim, só o povo é que saberá, não querer votar na atual alternativa ao governo, que é o PSD, o CDS, a Aliança, a Iniciativa Liberal, e, portanto, e no fundo a minha ideia era a palavra que as pessoas não se abstenham, porque se o fizer, ou seja, se o definhamento for à direita, significa que o país ainda se torna mais irreformável. Por uma razão simples. Aparentemente ninguém está preocupado com isso. Não, mas é que mas está o próprio Partido Socialista preocupado.
porque não sabe o que é que depois pode fazer. E não vai poder fazer, porque tem que renegar tudo o que andou a dizer. E é isso que está nas entrevistas do António Costa, quer ao jornal, quer à televisão, e que justifica dizer que ele é o político que fará o que for preciso. Ó Joaquim, vocês acreditam que se o PS não tiver maioria absoluta não vai haver um próximo Geringonça? Claro que há. Claro que Se há. não tiver maioria absoluta, claro Mas que claro há. que há. Porque eu estou absolutamente convencido que vai haver uma nova Mas Geringonça. é claro que há, mas Porque, mas mas nada está a mim perdido. não me interessa diretamente se há ou não maioria absoluta do PS. O que me interessa é saber que hoje esse é o horizonte imediato que temos à nossa frente. Um exemplo que para agora ilustramos o que o Camilo, desconfiado da nossa ideia, é uma nova classe política. A Geringonça é uma nova classe política. A Geringonça, como ela foi concebida, Sim. Renegou todos os debates que estavam para trás. então foi uma nova classe política. Mas eu não estou interessado, como cidadão, não estou interessado nessas Não, classes mas onde políticas. nós estamos a querer Eu dizer quero é uma que reformadora. foi a circunstância de ter entrado a Troika que originou uma nova classe política que ela própria depois se é reconvertida. Oh, Jorge, eu pensava que nós aprendíamos com os erros, quer dizer, Não, a Troika não, veio por erros não. nossos. Aprendemos com as Eles é que aprendem, impossibilidades. nós não, eles é que É aprendem. preciso destruir o Sistema Nacional, o Serviço Nacional de Saúde, para se voltar a perceber porque é que é preciso ter competição dentro do Serviço Nacional de Saúde. Mas é preciso destruir. E depois de destruir, o que é que significa reconstruir? Sai muito mais caro. Claro, E na saúde houve pessoas que morreram no intervalo. é verdade. Mas têm de fazer essa experiência para que se possa dizer não voltem a repetir. Então, Joaquim, deixa-me fazer esta pergunta. Nós soubemos nos últimos meses que há um hospital central no Porto que não fez tratamentos de radioterapia porque a maquineta está sistematicamente avariada off and on. Diga-me uma coisa, isto não são factos suficientes para nós, a opinião pública, percebermos onde é que está o problema? É Não, preciso a opinião o quê? pública- É preciso destruir de não. uma vez o SNS? A opinião pública não chega a perceber porque a comunicação social, os filtro. dirigentes políticos que não estão no poder e que, estando na oposição, deveriam sublinhar essas coisas, não o fazem. Não conseguem. Agora, não fazem e depois pergunta-se, mas é por bloqueamento dos órgãos de comunicação ou é por incapacidade dos próprios? Não, é porque estão atarantados. Eles não sabem o que está a acontecer, porque o que está a acontecer não é aquilo que eles estavam a esperar. O mais interessante desta crise, Camilo, é pensarmos, eu acho que nós já falámos isto aqui no Think Tank. Nós temos o Trump, temos o Bolsonaro, temos os Salvinis da vida, temos um conjunto de novos autores na política que são eleitos fora do sistema tradicional da comunicação social. Ora, não seria o momento da comunicação social, por ela própria, pensar-se qual é o papel que está a ter na criação destes novos dirigentes? Ou seja, porque a comunicação social está a impedir um político normal, hoje um político normal, que venha propor um conjunto de reformas à sociedade portuguesa, ao fim de 10 minutos é completamente trucidado. Completamente trucidado. Também pela comunicação social. Não pela comunicação social. O exemplo acabado foi o caso de Passos Coelho. Foi dizer as coisas normais, que era preciso fazer, e de repente parece que o homem, ele diz que vem o diabo, parece que ele é que era o diabo. E depois, as pessoas que diziam que ele, que no fundo era um tipo sem sensibilidade social, sem perceber nada das coisas, são as mesmas pessoas que não estão a dar dinheiro para essa máquina do IPO funcionar. É verdade? Mas eu sou o que tenho a sensibilidade de São social. João, por acaso no IPO é o São João. Ou do São João, desculpa. E esse é que é o problema. A pergunta é, mas quem é que fez a filtragem? A máquina era a mesma no tempo do Passos Coelho e do António Costa. Faz a filtragem é a comunicação No caso, social. é a comunicação social. E é por isso... É a minha classe. É a tua classe. E por isso o que é que está a acontecer? Uma outra crise, que é uma crise institucional política, é a relação da política com a comunicação social, que ela própria está a impedir sequer de qualquer política reformista normal chegar a dizer, mas senhores, olha, o que é preciso é fazer isto, aquilo e aquilo outro. E de repente cai tudo em cima, mas o senhor não está a ver bem,
qual é o significado que isso tem para o país, e mais isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, então que dirigentes é que nós temos que criar? Dirigentes populistas. Não há volta a dar-lhe. Uma comunicação social que impede um político normal de apresentar as suas reformas origina o que alguém me dizia, palhaços na política. O que é um palhaço na política? É um tipo que já perdeu toda a vergonha. Ele já fez de palhaço. É verdade, exatamente. Pronto, se ele já fez de palhaço, qual é o problema de fazer mais umas palhaçadas? Não tem problema nenhum. E eu fico ofendido com isso. A sua autoestima e a sua... Zero. Não fica nada. Zero. É E, verdade. portanto, farás as atitudes todas que têm a tomar e depois pergunta, mas os seus têm alguma alternativa à minha? E não existe. E, portanto, é por isso é que esta crise tem uma dimensão, é uma dimensão histórica seríssima. A grande, vamos lá ver, a grande interrogação, eu penso que vem do lado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ao terem, é que os Estados Unidos vão criar um problema adicional. Eu no outro dia dava comigo a pensar, e gostava também de ouvir o Joaquim sobre isto, que é o seguinte: com a Troika nós conseguimos converter o Partido Socialista e a esquerda aos orçamentos responsáveis. Com o Trump havia um tema que era a globalização. Antes do Trump era uma globalização desregulada, estava a gerar, a esquerda dizia que a globalização estava a gerar uma desigualdade brutal a nível mundial e que os países estavam cada vez, havia vários países e as fortunas estavam-se cada vez a concentrar mais. Vocês vão ter que ser sintéticos, já estamos com quase 50 minutos. Pronto, então vamos terminar. E a pergunta é, então agora este recuo na globalização, quem é que vão ser os grandes perdedores? Vão ser os povos mais pobres do planeta. Isso é verdade. E esse vai ser um outro tema, que é, no fundo, a esquerda andou a dizer que a globalização foi construída a favor do capitalismo selvagem. Sim, e agora vão agravar a pobreza noutros sítios. Vão agravar a pobreza noutros países. Os países que têm recursos preparados, e têm capital acumulado, vão continuar a dominar as economias mundiais. Muito bem. Joaquim, para fechar. Para fechar, os americanos querem comprar a Groenlândia, não é? Bom, quando se chega a esta fase, nós percebemos que alguma coisa descarrilou na globalização. Sim, Bom, senhor. e percebemos a importância das instituições. Aquilo que o Trump tem de fazer está a destruir as Nações Unidas, onde temos o nosso amigo Guterres, que pura e simplesmente ficou sem língua. E sem não é? fato também. Não, sem Aquele língua. fato da água do mar. Não consegue falar, não é? Bom, mas tem de destruir as entidades reguladoras do comércio internacional, como tem de destruir a União Europeia. Ora, isso vai alterar de tal modo as circunstâncias a que os atuais dirigentes políticos se ajustam, que vão ser eles obrigados a ajustar-se a outras circunstâncias. O que nos falta? Políticos que produzam as suas circunstâncias. Que não sejam controlados. Este é que é o déficit político fundamental. Muito bem. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Isto foi para matar saudades, né? O regresso de férias. Passámos os 50 minutos, realmente não excedíamos os 35 minutos, mas pelos vistos o pessoal gostou, porque nós chegámos a ter 450 pessoas em direto. E eu recordo que há um ano era o que eu tinha de manhã, há pouco mais de um ano, que eu tinha de manhã no meu programa diário da Cor do Dinheiro. Portanto, a audiência que nós estamos a registrar, de crescimento, não é só no programa de manhã, pelos vistos também é pelo Think Tank. Nós queremos agradecer a vossa paciência e dizer que na próxima quinta-feira estaremos aqui de volta. Portanto, isto foi o primeiro programa da Rentrée. Quanto a mim, você poderá encontrar-me amanhã às 8 da manhã para fazer a análise diária. Para o final, fica o pedido sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, também não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.